Eu vim morar nessa comunidade por volta de 2012 e antes disso eu me lembro de morar em comunidades bem mais difíceis e complicadas do que essa. Então, muitas vezes para ir para casa de uma amiga, de uma pessoa conhecida, ir para algum lugar, a gente passava por córrego, por esgoto a céu aberto. Já morei em um lugar onde tinha muita escadaria, quando a gente precisava ir para um supermercado maior. A gente tinha que subir muitos lances de escada e até mesmo pra, tipo, comprar uma roupa, algo do tipo. A gente ficava meio que... O lugar era um buraco aqui, né? Tinha um buraco aqui, um vão, né? Um meio aqui e a gente, em volta tinha várias casas, um morro. Então a gente morava nessas condições. Muitas vezes até para subir a escadaria, tinha ali aquelas irregularidades. Então já aconteceram vários acidentes ali naquele lugar. Hoje eu acredito que esteja melhor, era aqui em Salvador também. Mas tinha aquela dificuldade mesmo, sabe? Tipo, o acesso, a estrutura, muita casa, muita gente, tudo muito, sabe? Aglomerado, como eu já canso de falar aqui pra vocês. E não era uma vida muito fácil, então acontecia às vezes de faltar água, mas como eu já falei pra vocês, teve um lugar que eu morei que era privilegiado, porque meio que na rua da frente a gente tinha água, quando faltava água a gente tinha ali o bairro da frente, e a nossa casa ela pegava o bairro de trás também, então sempre tinha água ou na frente ou atrás. Então, lá ele, o famoso lá ele aqui de Salvador. Mas era uma situação bem difícil, né? A gente vivia ali com muita alegria, né? Com muita união entre os vizinhos. Eu me lembro que a gente se juntava muito para fazer algumas coisas como festividades ali da época de São João, Semana Santa, final de ano, né? Ano Novo, Natal. Gente, me desculpa, eu tô hoje com uma dor de garganta terrível, mas eu não vou deixar de fazer esse vídeo que eu fiquei de trazer pra vocês, o porquê que eu precisei retornar para esse lugar que eu tô agora. Então, eu já morei em muitos lugares de difícil acesso, de difícil estrutura. Hoje a estrutura que eu moro é um pouco melhor, mas eu sinto que de 2012 pra cá, teve aquela população, né, muito crescimento, ou seja, os filhos eles acabam crescendo e aí tem ali mais filhos e tem os netos e enfim, a família ela vai crescendo, então onde se pode colocar casa, numa comunidade se coloca, então na frente, do lado, no fundo, qualquer coisa divide a casa, porque a casa é muito grande e assim vai, né? E aí vai ficando aquele estufado, acaba se tornando uma estrutura difícil de se morar. Então quando eu vim pra cá em 2012, tinha sim um respiro, a gente tinha poucas casas aqui nessa rua, a gente conseguia transitar livremente, não tinha tanta violência, não tinham as questões que hoje tem, né, tipo, a polícia ela comandava ali no bairro, tudo muito tranquilo. As questões de barulho, de som, essas coisas, né, vizinho brigando, aquela coisa toda, tinha, mas como qualquer comunidade. Mas assim, em 2012 eu sinto que era tudo muito mais tranquilo de se morar aqui. E aí passou-se o tempo e no próximo vídeo eu vou contar pra vocês as saídas que nós tivemos, né? Por que que eu saí a primeira vez e por que que eu vou sair novamente. Pra não ficar muito extenso, né, esse vídeo aí. Se você tá novo aqui, chegou agora, eu tô numa série de sair da comunidade, eu decidi, na verdade eu não queria mais estar aqui, mas chega uma hora que meio que a ficha cai e você diz, eu não quero mais. Então eu tô nesse processo de buscar sair em 180 dias. Então se você é novo por aqui, já se inscreve, né, já me acompanha também, já me conta aqui nos comentários se você também mora numa comunidade, como que é pra você, porque é como eu já falei, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas simplesmente não... pra elas é confortável, né? Pra muita gente é confortável viver numa situação assim, mas pra mim não é e nunca fui. Então em 2012 eu ainda vivia, 2013, 14, 15, quando chegou em 2016, eu comecei a sentir ali umas diferenças, eu tive a oportunidade de viajar para um outro estado. Eu sempre fui uma pessoa que vive em dois mundos, então eu trabalhei com eventos e a gente trabalhava com pessoas da alta classe, da alta sociedade, e a gente ia para muitas casas, muitos condomínios de luxo,
muitas mansões, então eu sempre vivi nesses dois mundos aí. E eu sabia que existia algo além desse lugar que a gente vive, né? Com uma baixa infraestrutura, enfim, com uma dificuldade de se morar tamanha. Para tudo é difícil, segurança, lazer, esporte, moradia, saneamento básico, tudo é muito difícil numa comunidade, né? E tem muita gente que de fato não percebe, mas eu já percebi essa diferença. Então, mas não era uma coisa assim que eu me incomodava, né? Eu tinha ali, vivia ali entre aqueles dois mundos, mas tá. E aí em 2016 meio que deu uma caída de ficha, eu vim pra cá, porque eu me casei. Então essa casa ela foi cedida pelo meu sogro e meio que é nossa, né? Ele deu pra gente quando a gente casou e a gente morou aqui em 2012. Seguimos a nossa vida e em 2016 caiu meio que uma ficha ali devagarzinho de que existem lugares melhores. Então eu fui para Aracaju, em Sergipe, e eu consegui enxergar ali muita coisa, né? Esse foi o primeiro ponto. Mas eu vou trazer para vocês não só esse ponto de Aracaju, mas o ponto de vários lugares que a gente já passou e que meio que cai a ficha para você querer sair. Mas eu tô contando aqui para vocês o porquê que eu voltei. Então 2012, 2016 a gente pensou, né, viu ali, 17 a gente sentiu também, 18 já deu ali um impulso pra gente querer sair. Eu vou contar pra vocês que até mesmo pra fora do país a gente se organizou pra ir. No próximo vídeo, pra não ficar muito longo. São 9 horas da noite, agora são 10 mais ou menos. Eu tô tentando gravar em horários mais tranquilos, mas mesmo assim ainda tem alguns barulhos e vocês vão ouvir de vez em quando, me perdoem, mas é isso, né? E quando foi em 2019, a gente começou a se organizar em 2020, no período ali da pandemia, a gente de fato saiu. E aí saímos, vivemos várias experiências. De 2020 até 2022 a gente viveu muitas experiências. Em 2023 também a gente viveu muitas experiências legais. Mas assim, em 2022 a gente também meio que deu uma retrocedida ali, voltamos pra Bahia, a gente já não estava mais no estado da Bahia. Retrocedemos, eu vou contar pra vocês essa história também. Retrocedemos e aí aconteceu em 2023 a gente conseguir avançar mais algumas casas. Pra quem não sabe, a gente tem um estilo ali meio nômade, então nós não temos uma moradia fixa. Isso eu vou contar pra vocês também, explicar como que surgiu essa ideia de nomadismo. Então, a gente sentiu, né, que 2023 deu uma guinada boa, mas no final do ano de 2023 nós caímos num golpe. Então naquela linha ali de marketing de afiliado, para quem não sabe, a gente pega ali o produto. Eu vou contar também para vocês no próximo vídeo sobre o digital, né? Como que o digital ele ajudou, mas ele também abateu, né? Ele também destruiu de certa forma alguns sonhos que nós tínhamos. Então 2023 a gente caiu num golpe, a gente estava trabalhando ali durante um ano vendendo um produto, né, ali tete a tete quase que com o produtor. Tinham outras pessoas também ali naquele negócio e o produtor simplesmente, não sei o que foi que aconteceu, ele acabou não dando conta do trabalho que se era feito ali, não sei, virou a cabeça, não sei o que aconteceu, ele foi embora com o nosso dinheiro, foi para fora do país. Então ele saiu levando tudo, a sorte é que a gente já estava ali aprendendo um pouco sobre investimento. Então a gente fez aquele processo de investir em bolsa de valores, a gente já tinha mais ou menos uma noção de investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, um pouquinho ali de criptomoeda também. E isso fez com que a gente gerasse uma reserva de emergência. Então, mas reserva de emergência, quando você tira, né, você só sai o dinheiro, ele acaba saindo e não, né, a gente não teve mais como repor. Então aconteceu da gente precisar voltar, né, retornar. Ano passado até a gente passou um período no interior onde minha mãe mora, e aí para sair um pouco dessa confusão daqui, dessa lausa, como dizia minha bisavó, a gente conseguiu ter um respiro bom no interior, porém, por mais que a gente tenha sido bem acolhido, né, na casa da minha mãe, tem espaço e tudo, mas a gente precisava de um espaço, de um canto só nosso. Então essa casa aqui, gente, ela ficou
desde quando a gente saiu até quando a gente retornou para cá, ela ficou vazia. Então nós pensamos, bom, por que não voltar, né? Por que não vir para cá e ficar de vez? Porque quando chegou em 2022, que eu falei para vocês que a gente estava de 2020 até 2022 vivendo muitas experiências, quando chegou em 2023 a gente meio que deu uma eu não vou conseguir falar essa palavra, a gente meio que retrocedeu, a gente retrocedeu um pouquinho, e aí em 2023 a gente pensou nessa casa aqui que estava vazia. Então nós trouxemos as nossas coisas para cá, né, lá no meado de 2023, em junho. Trouxemos as nossas coisas para essa casa, deixamos tudo aqui. Tentamos ficar, mas a gente não conseguiu. E aí, graças ao Criador, a gente conseguiu trabalhar aí para essa empresa. Ficamos 1 ano trabalhando para essa empresa. Foi o que foi alavancando, a gente conseguiu viajar de novo, ir para outros lugares, outros estados. E eu vou contar para vocês, como eu já falei no próximo vídeo, como que foi essa experiência. Porque, né, que a gente precisou sair dessas duas vezes aí. A gente precisou sair da outra vez e vai precisar sair dessa vez agora também, porque não dá mais. E eu sinto que é de fato definitivo, não tem mais como viver aqui. A gente pode até passear em Salvador, mas viver, morar, principalmente na periferia, na comunidade, não tem como mais, né? Então, isso fez, esse golpe que a gente caiu, fez com que a gente não conseguisse mais. E muitas crenças também que a gente acabou descobrindo. Tem muita coisa que a gente não conseguia trabalhar no marketing digital. E eu vou falar para vocês sobre isso também. Como que os gurus, eles saturaram demais esse mercado. Fizeram coisas mirabolantes. Por exemplo, eu não vou contar aqui agora nesse vídeo para não ficar longo. É muita vontade de contar tudo para vocês, mas assim, eu sinto que se ficar muito longo, eu vou acabar cansando vocês. Então é isso, gente. A gente caiu no golpe no digital, no marketing de afiliado, o produtor ali que a gente vendia o produto dele, sumiu com o nosso dinheiro, desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu. E a gente precisou retornar para cá. E não conseguimos mais encontrar um outro trabalho que desse possibilidade da gente ter financeiramente ali valores para a gente conseguir ir embora. Também a gente veio para cá com a proposta, os meus sogros, eles estão mais velhinhos, não estão chegando numa idade onde a gente também precisa estar ali amparando. Eu passei um período com a minha mãe também ali, amparando no que eu podia, né, estando ali próximo dela. E agora depois a gente sentiu que precisava também estar aqui dando esse suporte. Tinha também e tem uma proposta da gente ir para um lugar, e com o tempo vocês vão saber. A gente ainda não decidiu se vamos ou não, ainda estamos nesse processo. Estamos estudando e analisando ali várias coisas. Então fique comigo para vocês saberem o que vai ser o final disso tudo. Porque a gente teve que vir, né? Era uma casa que estava vazia. É uma casa que, querendo ou não, é nossa, né? De certa forma, o nosso sogro, ele cedeu essa casa pra gente com muito carinho, e eu sou muito grata, né? Eu amo muito esse carinho, né, dele, mas por questões externas mesmo não tem condição, né? Não tem, a gente até pensou, não, vamos trocar tudo, vamos colocar portas e janelas que vede e tudo mais. Só que pra mim, quando eu não me sinto segura de sair na rua, eu não me sinto segura hoje em dia de viver aqui, eu não me sinto 100% livre. Quando qualquer coisa afeta e abala a minha liberdade, simplesmente pra mim não dá. Então eu não me sinto livre aqui. Eu não sei se eu concluí, lá na casa da minha mãe a gente não tinha o nosso espaço. Então a gente precisava do nosso espaço, nosso cantinho nosso, né? Pra fazer as coisas do nosso jeito. Somos um casal, não dá pra gente também... É mais complicado morar todo mundo junto ali, né? Mas a gente sentia que naquele momento a gente precisava vir embora para ter o nosso espaçozinho. A gente tem o nosso espaço, nosso cantinho, nossa privacidade. Porém, todavia, entretanto, as questões lá de fora não deixam com que a gente tenha ali, por exemplo, agora, eu não era para estar gravando vídeo esse horário, mas é o horário que eu encontro o silêncio. Então é isso, fiquem aqui comigo, né? Me diz se vocês estão gostando, quem está acompanhando aí dessa nova série, dessa nova temporada aí, que realmente não tem condição nenhuma da gente continuar aqui.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem.